Fala, meu povo, 15 para as 3 da tarde de uma sexta-feira com um vento, uma garoinha fina aqui em São Paulo, temperatura baixa, mas graças a Deus tudo em paz. Aí de repente, do nada, você vai começar a escrever a sua biografia. Ah, mas Fábio, você tem alguma biografia assim importante? Não, de boa, eu escrever minha biografia para mim mesmo. Eu para mim mesmo, uma história da minha vida. Depois eu libero lá no blog. Aliás, eu tenho um blog autobiográfico, mas não publicável, se é que eu posso falar assim. E aí eu digitei o nome do primeiro cara que eu tive como crush na escola. E assim, se naquela época na escola, na 7ª série, se eu de repente fosse passivo, eu teria dado pra ele. Por que eu tô falando isso? Porque ele era louco pra me comer, uma coisa estúpida. Eu tava lembrando disso, escrevendo aqui no computador, quando ele me disse na maior cara de pau. Não me lembro exatamente como foi a situação. Eu lembro que nós estávamos falando embaixo, numa plataforma que tinha lá no colégio alemão que a gente estudava, embaixo da plataforma da diretoria. E aí a gente tava fazendo aula de educação física e a primeira vez ele me vira e fala: cara, eu sou feio, mas você é um desejo. Isso eu nunca esqueci. E assim, eu era muito inocente na época do colégio, mas muito. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou colocar isso por escrito no meu blog autobiográfico quando de repente do nada... bom, enfim, eu vou deixar registrado. E aí, de repente, do nada, lá nesse mesmo dia, ele me vira, assim, eu tava conversando com o Alexandre, amigo dele, e com o Gustavo também, e com o Daniel. A gente tava trocando ideia. Não me lembro a situação, eu me lembro só que ele disse, na maior cara de pau... Bom, aliás, eu era muito inocente, e o povo achava que isso daí era... algum privilégio, não sei, alguma situação estranha. Eu era o típico virgem na 7ª série, que absurdo. Moleque virgem, imbecil. Não que eu fosse virgem, que assim, como eu já falei, eu fui abusado sexualmente lá no começo da vida, mas isso é outra história. E aí do nada ele me vira e fala naquele dia, inesquecível essa frase. Ele vira: pega no meu pau, chacoalha, chupa, eu quero gozar na sua boca. E assim, a gente tava no meio de uma conversa, velho. Nada a ver. Mal sabia ele que eu tinha mó tesão nele, mó vontade. Mas não de dar. Tinha vontade de comer, que absurdo. Era uma coisa estranha. E depois, assim, eu vou colocar isso no blog, porque, assim, fui caçar aqui um pouco da minha história, que eu, repito, tô montando um blog autobiográfico, uma história, uma biografia. Estou fazendo minha biografia, autobiografia. E aí eu descobri que ele também é advogado, enfim, ele é advogado, está lá na região sul do Brasil hoje em dia. E aí eu percebo que eu não me acabei, se é que eu posso falar assim, que tá acabado, velho, que absurdo. Que absurdo. Sobre esse meu primeiro crush, então assim, eu tinha ele como crush. Tem até as fotos da época do colégio, que tinha aquelas fotos de turma, vai. E aí era assim, eu sempre olhava pra foto dele, tinha mó vontade, velho, muita vontade. Só que eu era muito virgem, muito medroso no colégio inteiro. Senão teria sido um puto condenado, um desgraçado na época do colégio. Ainda bem que eu sempre fui controlado, isso que é bom. E até me lembro que depois a gente fez cursinho, assim, ele saiu no colegial, depois a gente fez, modo de dizer, aqui em São Paulo, eu fazia cursinho no Anglo, que é na estação São Joaquim do metrô, e aí aqui em São Paulo capital. E ele fazia no Etapa, que também é na estação São Joaquim do metrô. Eu lembro que várias vezes a gente pegava metrô junto, mas assim, por calhar, velho, era uma coisa que calhava da gente se encontrar ali naquele mesmo horário. E eu lembro a primeira vez que eu reencontrei com ele no metrô,
E assim, eu louco de vontade de falar, mano, eu quero trepar com você naquela ocasião. Eu era adolescente de tudo. Mas eu nunca falei, sempre deixei isso meio que no ar. E agora eu percebo, digitando aqui a minha biografia, eu percebo que às vezes eu perdi algumas oportunidades, mas valeu muito. Que perder algumas oportunidades me fez ser, vamos dizer assim, mais romântico talvez, porque mais sentimental, sentimental fica mais show de bola. E é isso, por enquanto é isso. Eu só passei para falar desse meu primeiro crush da vida, que a primeira vez que eu tive vontade de ter alguém na vida foi ele lá na 7ª série. Assim, pra vocês verem, eu já gostava de homem naquela ocasião. Gosto de homem e de mulher, tá? Só pra constar. Só que assim, eu já tinha vontade de ficar com um cara naquela ocasião. E assim, eu tinha o quê? 7ª série, eu tinha uns 13 anos, sei lá. Bons tempos. Mas assim, até na escola esse Gustavo mesmo depois. Aliás, esses 4, né? Era o Carlos, o Alexandre, o Gustavo e o Daniel. Eles ficavam sempre juntos, faziam umas putaria do tipo, um segurava por fora, da calça, um segurava no pau do outro, um passava perto do outro, assim, raspando, sabe? Umas coisas absurdas. Até o Gustavo, nunca tive tesão no Gustavo, mas o Gustavo uma vez, como eu tinha aquele jeito de virgem, moleque virgem, totalmente inocente, e eu era mesmo, eu era muito inocente, muito, isso hoje me dá raiva, mas assim, uma raiva boa. E enfim, aí eu lembro que uma vez até o Gustavo, isso já no primeiro colegial, a gente tava na sala de aula, do nada, assim, ele tava falando com o Alexandre, a gente tava sentado nas cadeiras, e ele me vira do nada e fala, putz, olha, tô de pau duro, o que eu faço? E dava pra ver, de fato, pela calça que ele tava de pau duro, mas que nem eu disse pra ele, não faz nada, continua sentado e continua falando. Ai, como eu era imbecil naquela época, ou não. Mas assim, Gustavo nunca foi meu crush, nunca. Gustavo não, assim, só o Carlos. Carlos era meu crush. Mas assim, foi legal porque lá no meu Instagram, eu vou postar, no Instagram, aliás, aqui do podcast, na área privada, eu vou postar a foto dele, a que eu achei agora há pouco, que depois eu vou usar, claro, assim, dentro do meu blog fechado e tal, para ilustrar e também para eu depois poder colocar essa história no papel. Eu já estou deixando aqui registrada, porque eu vou transformar isso em blog mesmo escrito. Bons tempos, quem me dera tivesse trepado naquela ocasião com Carlinhos. É a vida, assim, os adolescentes do meu colégio tudo trepando entre si, que depois eu descobri, aliás, depois eu vou falar mais coisas, mas assim, e eu lá, virgem de tudo, nossa, eu era muito inocente. E foi um bom tempo, foi um tempo interessante, foi um tempo bem legal, apesar de eu ter sido um virgem totalmente inocente. E assim foi a história do meu primeiro crush, lá na 7ª série. Foi a primeira vez que eu olhei para alguém com desejo. Até a 6ª série eu não tinha desejo muito, não. Nem pensava muito nisso, nem imaginava muito no que seria ter desejo, ter alguém, nada disso. É a vida. Vamos escrever isso agora, transformar isso em blog, que hoje estou de boa. Até terça-feira eu estou de boa, né? Que aqui no Brasil, dia 15 é feriado, segunda-feira. Sábado e domingo a gente não vai ter aula para ministrar, a justiça não funciona. É claro, sábado e domingo. Então eu vou seguir na minha história escrita. Já pensou fazer um livro, biografia? Mas valeu. Assim, valeu. Quem me dera. Ele tá bonito hoje em dia, tá? Não vou negar, mas assim, tá acabado. É que eu lembro dele como se fosse lá no colégio. Bons tempos. Como eu era virgem, como eu era imbecil,
como eu fui imbecil, mas tudo bem, depois, mais pra frente eu vou contar mais da minha vida, mais do que eu era lá no começo da vida. É isso aí, gente, por hora é isso aí, um beijo pra todo mundo, abração, agora é só um abração mesmo, não tem nada de por trás nem pela frente, é só um abração pra todo mundo e fica aqui o registro no meu audioblog desse blog que eu tô montando da minha história de vida desde quando eu nasci e até os dias de hoje, para depois eu ter noção. Beijo, fiquem com Deus e quem me dera ter pego Carlinhos naquela ocasião. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, um beijo carinhoso, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e mais tarde a gente se fala.